E aí, pessoal, acima do ótimo, quinta-feira, 23 de março de 2023. Tudo bem por aí, pessoal? Está começando agora mais uma edição do Município Esportes, aqui pelo municipioBlumenau.com.br, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso é que é audiência. Programa de hoje para destacar o Clube Atlético Itoupava, o Azulão das Itoupavas, um dos clubes mais tradicionais e vencedores da nossa região. Para falar do Atlético, dos seus 42 anos, vão ser completados agora no início de abril, nós trouxemos um personagem importante da história do Atlético. A história dele se confunde com a do Atlético, são quase 30 anos, uma vida inteira dedicada ao Atlético, podemos colocar desta forma, o Alex Ferguson, das Itoupavas, Ivo Ralph Biller. Fala, professor. Tudo bem, treinador? Como é que está o senhor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo César. A história precisa ser contada, a história tem que ser registrada e a história, quanto mais ela for analisada e colocada entre os amigos, mais você tem a possibilidade de reviver os grandes momentos que o Atlético nos proporcionou, principalmente na comunidade da Itoupava Central. Como você diz, no dia 3 agora de abril, estaremos completando 42 anos e o Azulão das Itoupavas, eu acho que dá para dizer assim que em termos de cultura esportiva dentro do bairro, dentro da cidade, dentro da região, eu diria que é um pequeno fenômeno pelas suas grandes conquistas, porque é uma equipe que sempre nos proporcionou grandes momentos e sempre esteve em grandes decisões. É uma história rica, uma história vencedora do Clube Atlético Itoupava, o Azulão das Itoupavas, é o destaque de hoje aqui no Município Esportes. E o professor Ivo Biller ficou como treinador da equipe durante uns 13 anos? Como treinador? São 363 jogos. Às vezes eu fico analisando uma quantidade muito... Incaível, não caía. É verdade. Mas assim, o Atlético, a sua história começa, como eu te falei, no dia 3 de abril. Ele vem da fusão de duas equipes ali da região. Tá, vamos falar então sobre isso. Como é que surge? Então, como é que nasce o Clube Atlético Itoupava? Qual é a sua história, o seu início? Com a extinção do Frigor Esporte Clube, ficou o patrimônio, o estádio Guilherme Enes. Quem conhece, é um dos estádios um tapete de futebol para se jogar bola, pelo menos os adversários assim o considero também. É verdade. Então lá, depois de algum tempo, ele foi utilizado ali pelos filhos de funcionários, os vizinhos, e o Laranjeiras, que era o nome dos garotos que utilizavam o campo, e nós tínhamos ali personagens importantes como o inesquecível, o saudoso Franz Nagel, os irmãos Ricardo Hertel e Romeu Hertel. Aí foi se agregando o Mário Forte, o Barata, que por muitos anos foi jogador do Atlético. Depois veio o Dietmar Strube. Barata, velho. O Barata, caramba. E tinha o Edmilson Kessner, que também era da região. E também foi se agregando aí na família Gärtner, o Egold, que veio através do Dietmar, que era parente ali também, o Egold, o Nilvo, o Ronald, e essa era a turminha ali que começou a fazer as peladas ali do Laranjeiras. E do outro lado, para a região das Tatutivas, quem conhece a Itoupava Central, ela tem uma saída aqui na Sociedade Concórdia, que é ali quase de frente ao Atlético Itoupava. Sim. Lá, então, era o Cruzeiro Esporte Clube. O Cruzeiro Esporte Clube, que o campinho era dentro das dependências da família Fritzky. Exatamente, que tinha seus primeiros jogadores, o Valdomiro, o Milo, que chamava, era goleiro, o Lauro, que era lateral esquerdo, e um dos grandes ícones da história do Atlético, o Tubi. O Tubi veio do Cruzeiro, o lateral esquerdo, zagueiro. O lateral esquerdo, Foi um dos jogadores, acho que mais jogos tem pelo Clube Atlético Itoupava. Aí ainda tínhamos o Hornboy, o Spagelkop e o Schwanke. E aí, numa sacada muito boa, numa sacada muito legal, eles resolveram juntar... Unir forças. Cruzeiro e Laranjeiras. Aí, dia 3, nasce o Clube Atlético Itoupava. E quem é que levantou essa bandeira da unificação
da fusão? Quem é que disse assim, olha, que tal se a gente se unisse? Eu acho que partiu assim, como eles eram muito juntos, apesar de adversários, eles chegaram a dizer assim, vamos juntar essas forças, mas partiu mais da turma do Atlético, né? E aí, dali para frente, só grandes conquistas. Eu me recordo muito bem pela história do Atlético, um dos primeiros jogos foi feito contra o Caxias, lá na cidade de Luiz Alves. Só para lembrar, a fusão acontece em 1981. 1981. E aí o primeiro jogo oficial do Clube Atlético Itopava foi contra o Caxias da cidade de Luiz Alves. E o primeiro gol da história do Atlético foi feito, o Nilvo Getter era centroavante daquela época. E dali para frente, no mesmo ano, já o Atlético disputa a Liga Blumenauense de Futebol, né? Vice-campeão da cidade de Blumenau. No outro ano já conquista o seu primeiro título e aí a caminhada é só para frente, né? E cheia de... E em 85 o senhor chega e começa a fazer parte do Clube Atlético Itopava, efetivamente. Até então o senhor era torcedor, admirador, jogador? A minha esposa ela é da Vila Itopava. Vai dizer que ela torce pro Serrinha. Ali todo mundo era do Serrinha. Aliás, um grande adversário de muitas... Talvez um dos principais rivais. Um dos principais ali. Sem dúvida. E aí o Serrinha... E o Serrinha tinha, apesar de muita gente, mas tinha a família Bublitz lá, né? Naquela época estava o Lauro, estava o Erno, o falecido Erno Bublitz. Erno. Que Deus o tenha, aliás, um dos grandes centroavantes da Itopava. Sim, eu fui treinador dele no Atlético, tem 67 gols na história do Atlético, e tinha também o Rolf, que na oportunidade era o meu cunhado. Aí eles ali então me convidaram para jogar no Serrinha e tal, e... Joguei durante muito tempo. Depois que o Lauro vem para morar para as Itopavas, depois o Erno também vem, o Lauro diz assim, Ivo, você tem que vir junto. Quando o senhor diz vieram morar das Itopavas, que saíram da vila. Eles saíram da vila, o Lauro fez o seu comércio na Itopava e o Erno, o benefício que lá existe hoje também. Tá? Então disseram, Ivo, você tem que vir junto. Aí mas eu ingressei como treinador do aspirante, mas não por muito tempo, que eu tinha estudado muito, tinha feito até alguns cursos e tinha feito muita leitura em revistas especializadas no esporte. Aí o Lauro diz assim, está na tua oportunidade agora de o Lauro Bublitz, que foi ele que me convidou. Foi ele que te lançou então? Foi ele que colocou o desafio? E aí o Atlético já tinha grandes jogadores, eu me lembro, nosso goleiro era o Valentino, né? O Valentino era o Barata, era o Dietmar Strub, o Mairo, o Tube na lateral esquerda, o Egold era cabecedário, Menino, um jogador que era da região, um jogador muito... Olha, aquele meio campo que tinha o... Deixa eu lembrar aqui, o senhor deve ter... depois eu vou pedir para o senhor a escalação de todos os tempos do Atlético. A minha escalação, né? A minha seleção. Olha, né? Um meio campo que eu vi jogar, que tinha Silvio, depois Menino, Marinho. Nossa, 1990. Que meia cancha era essa? Olha, não tem um time de futebol profissional de Santa Catarina que tivesse Menino, Silvio, Menino e Marinho. Olha, muita qualidade, muita qualidade. Nós tínhamos uma vantagem, né? Como o estádio Guilherme Mendes, ele tem os refletores, a gente tinha, a quinta-feira era carimbada. A possibilidade de treinar. Né? E aí já tinha uns princípios de treinamento básico na parte de preparação física. Eu fazia treinamento específico com o goleiro e então o início foi bacana. E logo também eu conquistei o meu primeiro título pelo Atlético já nesse ano. E aí depois o Atlético foi reformando. Mas eu queria voltar. A sua primeira partida, o Lauro Bublitz lança o desafio. Sim. Tu vai ser o nosso treinador. Sim, foi dia 9 de julho lá na cidade de Pomerode, 1-1 contra o Botafogo. A tua estreia? Lá no Botafogo. E aí você se preparou para essa estreia? Você se lembra? O que eu vou fazer? Porque no futebol amador... o treinador não tem muito tempo para definir esquema tático, preparação, né? E eu tinha 20 anos, né? Pois é, e aí? 20 anos, né? Então era recém-saído do juvenil, do Frigor, tinha sido reserva no Serrinha e tal. Agora já era realmente uma grande... Mas
Eu acho que é o perfil da pessoa, né? Ela encontra alguma coisa que ela gosta, se prepara para isso. E eu me lembro assim de dois personagens hoje, quando o Lauro faz a reunião e diz assim, ó, estou apresentando para vocês o novo treinador do Atlético. E a reação do Valentino, do Ricardo, aqueles jogadores mais antigos, mais né? O Clube, legal. Mas é aquela, eles já eram mais jogadores mais experientes, já tinham mais manejo ali. Mas só foi bem recebido por ele. Foi muito bem recebido e trajetória. O Paulista jogava naquela época. Nossa, o Paulista, outra lenda também, outro mito. O Maurino, que ainda hoje em dia é com 122 gols, o maior artilheiro de toda a história. O Maurino, na realidade, o Maurino ele tinha uma peculiaridade. Ele não era centroavante, ele era um meia que vinha da... Naquela época a gente chamava de meia esquerda, hoje já as pessoas chamam de outro nome. Mas ele era meia esquerda, só que ele vinha de trás, né? Então a gente tinha um esquema de bola cruzada, a defesa rebatia, o Maurino chegava lá. E fora o Zé Milton, eu acho que a gente não pode deixar de esquecer que, para mim, foi o meu centroavante, o melhor centroavante que eu treinei, Edmilson da França Luz, FIFO. O FIFO veio de Joinville, veio morar de lá e chegou a ser o vice-artilheiro da história do Atlético. Não, o FIFO está jogando até hoje. Outro dia hoje com 250 anos está jogando. Ele ainda está... Ele tem uma escolinha de futebol lá em Joinville. De vez em quando ele passa nas Itopavas, ele para ali no supermercado da Marvel, ele para lá em casa, toma um cafezinho. Ele é um dos... Espero que muitos desses a gente vai encontrar agora na festividade que o pessoal está organizando. Boa sorte para a diretoria, que faça um bom evento nessa edição comemorativa. Mas esses são os jogadores importantes. Uhum. Eu acho que o meu grande ano, Paulo César, foi em 90, né? Quando você fala desse meio do campo. Esse time aí era um timaço. Lembra da escalação completa? Aí o Lauro deixa de ser presidente e entra o Waxman. E aí o Waxman faz uma reunião, vamos fazer uma reunião, Ivo, como é que está? Disse, olha, a gente podia agora trazer uns jogadores ali de Pomerode, que Pomerode era uma federação, era uma liga muito forte, os jogadores eram tudo federados, tudo inscrito para federação. Cascudo. Aí, o que eu disse? Não, vamos pegar os irmãos Ran, né? Mário Ran e Marcos Ran. O Marcos até passando por dificuldade de saúde e oremos por ele. E o Marinho... se eu tivesse que fazer a minha escalação hoje, eu acho que o primeiro jogador dos 363 jogos que eu treinei o Atlético Itopava, se eu tivesse que colocar o primeiro jogador na minha seleção, seria o Marinho. Ele tinha uma identificação de jogador, comunidade e dedicação, tanto é que era assim o capitão. E assim, muito talento. Um talento inquestionável. E o Valentino, então, estava querendo parar e vamos buscar o Max, que é o Marcos, né? O Marcos o irmão do Marinho. O irmão do Marinho, que no ano anterior tinha sido o goleiro do Serrinha. Fomos lá, conversamos, o Waxman me levou junto e eu já botei dentro do carro do Waxman uma máquina... pacote de dinheiro? Não, uma máquina de escrever portátil, para fazer o contrato. Quando eles disseram sim, eu já preenchi tudo, eles já assinaram, ficou todo mundo... Essas histórias são as melhores, as de bastidor. Então... levasse uma Hamilton, uma máquina de escrever. Exatamente, aquelas pequenininhas de portátil. Eu estava na época da faculdade, tinha que fazer trabalho de faculdade. Então quer dizer que naquele tempo, lá nos anos 90, esse final, foi 90. Mas tinha que ter contrato, né? Já era assim? Já tinha para a Liga Blumenauense de Futebol, né? E aí muitas vezes eles falavam que ia ser federado para catarinense também, mas isso a gente não acompanhava muito. Quem acompanhava muito essa parte burocrática era o Franz, um baita de um colaborador, um cara inesquecível, fez muito por esse clube. E aí, por sugestão, como é que está um goleiro, talvez no centroavante? Aí vem o Amarildo Pedro Rita. O Amarildo era um zagueiro que tinha tentado a sorte no profissional, ele veio do Joinville, um jogador de uma classe extraordinária, e a gente trouxe o Bruno. O Bruno ficou apenas um ano, o Amarildo até que ficou mais tempo. E aí a escalação passa a ser Max Barata na Amarildo direita, Henrique Tube na esquerda, Silvio Menino e Marinho, que o Paulo César falou que talvez tenha sido
os que melhor se entenderam, porque às vezes você contrata 2, 3 jogadores, eles não sintonizam, eles não têm aquela habilidade, parece que não. E tinha muita entrega e muita identificação, né? E o ataque era o Fifo, o Bruno e o Serginho, que veio naquela época do União, que era da família dos Lemke, né? O Serginho era um jogador também muito polivalente, que depois de muitos anos eu coloquei ele na lateral esquerda, o Tube foi para a zaga, era um jogador bastante polivalente. Mas foi um dos grandes times. E nesse ano nós ganhamos o torneio de verão em 90, porque esse torneio de verão ele foi muito bacana, porque a Liga tentou... Foi a primeira edição que então houve assim uma mistura de... Nós éramos da segunda divisão de amadores. Ah, sim. E aí mesclou com a primeira divisão. Isso. E nós estávamos derrotando e de repente nós chegamos numa semifinal com o Vera Cruz, de Pomerode, fortíssimo, Mirko de goleiro, da Silva, aquela galera toda, só jogador, cobra, e com muita dificuldade a gente conseguiu eliminar e o nosso medo era que a gente ia assim defrontar na final com o Floresta. Mas o Canto do Rio, com o Marcos Batista, lá, o que te canta lá, meu chapéu. Aquele time lá. Aquele time lá Surpreendeu do Canto também, do né? Rio, ali do Garcia. Surpreendeu O Floresta, e vão esses dois para a final. E aí o Atlético chega no primeiro jogo da final, nossa, 2-0, gol de Marinho, gol de Fifo, 2-0 lá no Canto do Rio. A gente fez um retorno já mais tranquilo e ganhou 3-1. Então esse foi um torneio, chamado de torneio de verão. E depois de muitos anos para frente ele virou torneio de integração. Torneio de integração, entrou exatamente. Alto Vale, entrou Vale do Isso, aí ele ganhou mais força, foi encorpado. Foi para o litoral. Aí veio o rodeio, a Piúna. Olha só, mas deixa eu perguntar, essa foi a tua principal conquista ou tem uma que é mais especial, memorável? Qual foi a tua vitória inesquecível no Atlético? Eu acho que a grande vitória foi logo na sequência com o mesmo time. A gente apenas trouxe o Voni do Alvorada. O Voni era o ponta esquerda, deve se lembrar dele. O Voni era do Alvorada, para agregar também elenco. Mas eu acho que o grande título foi naquele ano contra o Serrinha, porque nós chegamos invicto até a final, né? E aí na última partida nós perdemos a invencibilidade. O Serrinha o Ninha fez o gol, o Ninha o Adriano, né? Sim. Adriano. O Ninha que aparece aqui na história do Clube Atlético Itopava. Também, já que estamos falando dele, ele fez o 1000º gol da história do Atlético, o Ninha. Entrou pra história, lá num jogo, lá em cima. Jogador caro, grande Ninha. Aí nós estávamos jogando lá no Asa Branca de Apiúna. Eu até mandei fazer uma camisa comemorativa com o distintivo do Atlético e coloquei aqui embaixo o 1000º gol e número 9, ele era centroavante. E o Ninha fez o gol lá no Serrinha. Naquela época ele jogava. O treinador era o Erno naquela época. Eles tinham um timaço lá. Nós perdemos a invencibilidade no jogo de lá. Foi no jogo de ida. No jogo de ida. E no jogo da volta. E lá o pessoal deu 40 segundo tempo e deu 41 e a galera do Serrinha já passando do alambrado, porque a rivalidade era muito grande, a proximidade dos dois campos é demais. Então, o que acontece? Aquele nervosismo, você perde os últimos 2 jogos numa caminhada invicta, aí vem um cruzamento lá, a bola toca daqui, a defesa resvala, não é aquele lance de sorte, né? Que você tem que dizer sorte assim, de você campeão, né? O cara, em vez de rebater, a coisa mais fácil, o FIFA empata o jogo e vai para a prorrogação. E aí não deu mais, né? Aí não deu mais e o Atlético ganhou na prorrogação. Acho que esse foi o grande... Por causa da rivalidade... Aproveita para dar uma alfinetada no rival, né? Olha, a minha conquista é aquela, lá dentro porque na dentro vila. da história do Atlético, o confronto, ele acontecia às vezes 3, 4 vezes por ano, né? E aí E aí depois começa uma fase diferente já, né? O Marinho, o grande jogador do campeonato, o Marinho, o grande capitão do campeonato, mas aí a gente já vai adianta um pouco mais essa história, porque aí... Pode falar? Pode falar. O que o senhor trouxe aí, seu Ivo? Isso são todas as minhas anotações, né? Mas conclua, por favor, para depois a gente mostrar isso aí. São todas as minhas anotações aí.
Aliás, o Franz Nagel e o Romeu Hertel, eles começaram a ter as anotações aqui desde o Laranjeira. Olha Aí depois, como eu era da área de ciências exatas e sempre gostava de fazer um gráfico aqui, um gráfico ali. Tá. Aliás, eu já vou fazer uma propagandazinha só fugindo um pouco. Claro. Desde a época que eu era juvenil do Frigor, eu tenho tudo anotado em casa, as minhas carteirinhas estão tudo guardado da minha época de garoto de 15 Coisa anos. boa. Todas as carteirinhas do Atlético, todas as faixas do Atlético estão tudo guardado em casa. E aí eu só continuo depois a fazendo esse trabalho e continuei até quando vem a época do Metropolitano. Pois é, mas aí, Paulo César, vem a nova fase do Atlético, que começa então a trazer jogadores ex-profissionais, Polegar, né, o Jardel. O Marcílio, Itajaí, lá exatamente, vinha o pessoal, o Zico de centroavante, o Zico, pelo que eu sei, hoje é treinador do Caxias de Joinville. Jogava demais também. Então já era um sistema diferente. E o Ivo, como treinador, tinha que acompanhar isso um pouco, porque esses caras já tinham treinadores experientes e tal, mas foi um grande time. E aí, de novo, a gente volta a ganhar o Serrinha no centenário do Serrinha. O pessoal do Serrinha não deve estar gostando, não, porque eu tô falando. Vamos aproveitar. Alô, Serrinha, aquele abraço. Não, mas eles são tudo gente boa aí. E o que acontece? O Serrinha vai comemorar o centenário e contrata um timaço, porque tinha que ganhar todo mundo. E o Atlético não começa bem naquele ano, muito jogador novo. Isso foi em 90 aí? Isso foi agora em 2006 para 2007. Aí o que acontece? Lá o Serrinha embala, faz um timaço lá e ganha de todo mundo. E houve um investimento muito grande, porque eles queriam, no centenário da Sociedade Serrinha, ter aquele título também. E o Atlético demora a engrenar, até que eu descobri lá uma formação diferente e chega na semifinal, o Atlético vai jogar contra o Serrinha. O Polegar só não fez chover, o Luizinho naquele dia era o goleiro. O Luizinho naquele dia, eu acho que ele sonhou a semana toda. O Luizinho que foi do Beck, né? Exatamente isso. Depois teve uma participação boa também no Atlético. Ele veio jogar no Atlético também. Homem da meia preta. O homem da meia preta. Homem da meia preta, Luizinho. E daí nós, já no último jogo da fase, ganhamos lá de 5-2. O Polegar fez 3. Chocolate? E aí, no rival. E aí vai para. No ano do centenário? No ano do centenário. Serrinha. E o Serrinha ganhou tudo. E nós estávamos assim nas primeiras 6 rodadas muito mal. E aí deu certo uma mudança de posicionamento de jogadores. Encaixou. Lembras não? Quem tu fez? É que naquele ano o Polegar era um jogador que tinha mais liberdade. Então eu coloquei o Polegar jogando mais pela esquerda, junto do Marinho, porque eram os dois cabeça pensando. Então eu achava que o Marinho ia ser um jogador de alimentação para o Polegar. E no lado direito, por orientação do pessoal de Pomerode, a gente trouxe o Márcio Deg, do Caramuru, que era um ponta-direita veloz, que ia para cima, cruzava a bola, e tinha tudo para dar certo, mas não tinha aquela sintonia. Ele não se acertava aqui no lado direito com o Charles que veio da Pedra de Amolar, um lateral exuberante, um cara de muita qualidade, muita qualidade, um jogador. E aí o que acontece? Eu disse assim, eu em casa matutando, aquele time não engrenava, como explicar jogadores de qualidade, e eu pensei assim, parece que esses jogadores não se falam, né? Eu pensei assim, parece que esses caras... E aí caiu a ficha, eu disse assim, eu vou botar o Polegar para a direita, porque ele com o Charles na direita tem a sintonia, vão no mesmo carro, vão de carona para casa, de certo eles vão combinar. E boto o Márcio Dega, que era o ponteiro dele, boto na esquerda para juntar com o Marinho, porque os dois eram de Pomerode, iam no mesmo carro para casa. Eu disse, eles vão começar a se combinar as coisas. Vão trocar as figurinhas no caminho. Pensei aquilo dali para frente, aquele time... Deslanchou. E aí foi 5 no rival. E aí foi para a final, né? Mas 5 no rival, vamos lembrar, no ano do centenário do rival. No ano do centenário. No ano que o rival abriu os cofres lá na Vila Topal. E aí a gente vai para o primeiro jogo da final, foi 2-2, o primeiro foi empate, um jogo difícil. Nossa, o campo do Serrinha era apertado, aquilo tinha...
era em termos de dimensões de gramado, campo era precário, pequeno, O campo né? do rival é precário? Não, pequeno, né? Pequeno, né? E eu pensei assim, agora lá no Atlético não vai dar outra, né? E ganhamos de 4-0. Adivinha quem fez os gols? O Zico, que era o centroavante, o Márcio Degui, que tinha sido feita a modificação, o Charles, que tinha sido feita a modificação todos esses naquele dia. Para você ver, né? Às vezes não é sacar esse jogador e colocar o outro, às vezes é o posicionamento. Mas eles também têm que se entender, né? Às vezes você contrata os jogadores, eles não têm a parceria, às vezes não têm a sintonia. E o futebol é muito disso, né? Isso aí. Professor, vamos escalar o time? Quem está nos acompanhando hoje aqui no Município Esportes, aqui está Ivo Ralph Biller, o Alex Ferguson, do Azulão das Itopavas, o Atlético, um dos maiores vencedores, um dos clubes mais tradicionais vencedores do futebol amador, completa agora no mês de abril 42 anos de fundação. Professor Ivo com 363 jogos, ganhou demais, uma vida inteira dedicada ao Atlético. O nosso convidado de hoje está falando um pouco sobre a história vencedora do Clube Atlético Itoupava. Vamos escalar o time de todos os tempos? Começa com o Marcos, né? Eu acho que, apesar do Valentino, uma pessoa indiscutível... Edir também foi um baita goleiro, né? O Edir veio depois, um jovem talento. Muito bom. Chegou a ser goleiro do Metrô, né? No início do Metrô. Depois que eu percebi também com a minha evolução, com o chegar da experiência, eu percebi que a gente podia aí fazer um treinamento específico para o goleiro. E o Max, nisso ali, ele aceitou muito isso e ajudou muito. Então, para mim, o Max, aí o Barata, eu acho que o Amarildo, ainda acho que é um dos grandes zagueiros da história. Na esquerda, o Tubi. É o senhor que escala, o senhor que era o treinador aí. De quarto zagueiro, eu acho que não jogou muito tempo, mas o Henrique era um jogador, ele se machucou. Aí no meio do campo, Silvio, não podemos esquecer, muitas e muitas vezes foi eleito o melhor naquela época a gente chamava de cabeça de área, hoje em dia, por uma questão mais bonita, é o de contenção, né? É o jogador de contenção. Marinho e Menino, né? E o ataque eu colocaria o Fifo, o Polegar e de repente aí tem tantos, o Maurino, mas é por aí, Fifo, Polegar. É difícil, né? Fifo, Polegar e Maurino. Maurino. Então vamos repetir, vamos confirmar então, para deixar frisado aqui. Marcos. Está escalando aqui o Alex Ferguson das Itopavas, 30 anos de Atlético, e o Atlético vai completar 42 anos, para ficar registrado, o melhor Atlético de todos os tempos. Eu acho que é o Max goleiro, o Barata, o Amarildo, o Henrique e o Tubi, o Silvio, o Menino e o Marinho, o Fifo, o Polegar e o Maurino, que é o artilheiro da história do Atlético. É um jogador fantástico, um jogador que tinha uma habilidade com a perna esquerda. Cento e quantos gols ele fez? 122. 122. O 118, o Fifo. Pô, o Fifo tá logo. Eu, se fosse o Fifo, voltava a jogar umas 4, 5 partidas aí só para passar o Maurino. Jogava demais, hein? Jogava demais. O Fifo tinha uma peculiaridade, quando o jogo não fluía para ele, ele voltava ali ele vinha até no meio do campo, olhava lá para o banco onde eu estava sentado. Ele dizia: professor, tem alguma coisa errado? Tome alguma providência. Era o aviso que ele dizia: a bola não está chegando, professor. Não está chegando, vamos ter que mexer, vamos ter que mudar. Os caras estão marcando ali. Os caras não estão me dando folga. Aí eu dizia: troca, vai para o outro lado. Era um cara muito inteligente. Muito inteligente. Uma simplicidade. E comprometimento, né? Comprometimento. Edmilson França da Luz, o Fifo, grande artilheiro. Tá. E o maior jogador da história do Atlético? Eu chamo ainda para mim o Marinho. Marinho, né? Não tem a identificação dentro do amador. E era o 10 raiz, né? Esse era ele vinha aqui na lateral esquerda, pegava aquela bola desde lá, carregava para cima, uma resistência física, uma visão de jogo. Um grande jogador para... Resistência física, doação, talento, qualidade. Eu acho que em termos de amador não dá para dizer. E um exemplo de uma simplicidade fora de campo também. Um personagem muito dedicado.
É um personagem que merece todas as nossas homenagens, né, e o reconhecimento da torcida do Atlético que tem, né? E quando a gente fala agora já nessa geração de jogadores como Polegar, nós estamos muito próximo de uma interrupção na história do Atlético, né? Que é Que é o quando surge o projeto, Atlético que é o Metropolitano. que é o projeto metropolitano, né? E que era um projeto muito arrojado. Eu acompanhei de uma certa parte, mas também não queria me meter muito, porque profissionalismo eu não queria ir. Mas aí o Atlético para por uns bons 10 anos e aí em 2011 ele retorna. Retorna. Professor, dá licença aqui. Aqui está a história do Atlético, é? Deixa eu ver. Olha, Tem fotos aqui, não? Aqui tem uma foto, ó. Pera aí. Esse aqui é um jornal que foi feito na região, que eu fui Barriga Verde Esportivo. aí eu fiz uma colaboração com fotos, aí você vai encontrar foto... É de que ano esse aqui? Deixa eu ver. 2001. aí tem foto do... Ó, o Tube eu já reconheço aqui, ó. Tá tem foto do Valentino. O Maurino aí à esquerda, ó. O Maurino ali. Maurino, quem mais aqui? Não, o Maurino é a foto da aqui, esquerda. Tá. Aí Tube, o Tube... Isso. Aí fala um pouco E esse Atlético aqui, hein, professor? Esse é um dos primeiros ali, né? Quando... Vamos mostrar aqui, Yaskara. Deixa eu aproximar, porque esse aqui é um dos primeiros Atléticos da história. Eu consigo mostrar aqui, ó. Mais pra cá, diz aí, Yaskara. Me ajuda. Pra cá, nessa, né? Nessa aqui. Ó, olha ali, ó. Olha o Atlético. Esse é o Atlético de que ano, Foi professor? um dos primeiros, né? 1984, ó. A foto do campeão da Taça Cidade de Blumenau, tá ali, ó. Campeão o Valentino de goleiro, Rubens Scatti zagueiro, Tubarão falecido já, o goleiro aí, reserva, Tube, o Ditmo Barata. Uhum. Nossa Senhora, Barata jogava demais, hein? Tá, esse é o time... Mairo, Mônica, o Ricardo, o Romeu Hertel. Mônica, cunhado do seu Mário Rocha. Jogava demais, mas também o que gostava de uma encrenca, né? Era o jogador, mas deu de uma qualidade muito... Mais uma qualidade extraordinária, né? Mas adorava um cartão também, né? E não mandava recado, né? E esse aqui é o time de 2001, professor? Não, esse é o time já, olha ali, ó. Opa, deixa eu mudar aqui. Epa, agora sim. Aqui. Esse já é depois que eu já tenho outro, não sei se era o Zenildo, que era o treinador já. Tá. Né? Taça 150 anos da Liga Blumenauense de Futebol. Tá. Esse já ele foi nos anos de 2000 por aí. Aí eu já não era mais o treinador. Deixa eu mostrar uma lenda aqui agora. Aqui está o seu Hertel, né? Um dos grandes colaboradores. Essa é a foto da fundação. Essa é a foto da fundação, da reunião que... O Romeu é o primeiro da esquerda ali, né? Sim. E o Valmiro é o da direita. Nessa noite, nessa reunião que nasce o Atlético. Isso, lá no bar da família Hertel. É aqui desse encontro que sai o Atlético. Exatamente isso aí. Mais abaixo aqui, deixa eu mostrar Polegar, o Polegar. né? Grande Polegar, 1,60 m. Um grande jogador, uma personalidade muito forte, se identificou muito com Jogava demais. É verdade. E aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui eu tenho um carinho enorme também, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha o Guto aí, ó. Esse aqui, ó. Novinho em Guto. Esse. Artilheiro das Itopavas. Grande Guto, filho do seu Alfonso. Esse jogava demais, também merece nosso reconhecimento aqui nesse programa especial sobre os 42 anos do Atlético. Esse centroavante aqui, diferente, jogador Karen, jogou na neve, recebia em euro e jogou também no Atlético. Grande Guto, um abraço, meu querido, que Deus te abençoe. Esse também chegou perto dos 100 gols, né, o PC. Esse foi um... Grande Guto aí, ó. Esse era centroavante. Fininho, pai, tava fininho, tava voando, hein? Grande Guto, maravilha. Faltou mostrar alguém aqui? Deixa eu voltar aqui né, Yaskara? Quebrando o protocolo hoje, hein, Yaskara? Quebrando o protocolo. Deve ter uma foto minha aí levantando troféu. Deixa eu ver aqui então, que a gente vai registrar. Olha só o Guilherme Enzo enlotado, hein? Tá aqui, ó. É o Tribes aqui, né? Rubens Tribes. Vamos mostrar aqui. Sim, ele era presidente, né? Ele foi jogador. O Rubens era ponteiro, ponteiro de cruzar a bola e linha de futebol, jogador de velocidade. Tá. Aqui é o Silvio, né? Esse é o Silvio, exatamente. Olha, deixa eu mostrar aqui ali então. Ali. Deixa eu mostrar aqui. Yaskara vai à loucura comigo hoje, hein? Ó, algumas formações. Isso é a escolinha ali. Ó, e aqui está o seu Ivo com o Rubens Tribes, um dos presidentes. Exatamente. Rubens Tribes. Ó, 96, ó, segunda divisão em 96,
Seu Ivo com o Rubens Herbes. Vou mostrar agora um dia de festa lá no Guilherme Enzen. Olha a galera. Olha a galera. Não dá para acreditar, né? Eu fico imaginando esse pessoal todo aqui. Já devia ter tomado algum suco de laranja, né? E uma festa, um dia de muita festa lá no Guilherme Enzen. Chegava a ter 3.000, 5.000 pessoas. Estádio Guilherme Enzen. Olha o Nestor ali um pouquinho mais para baixo. Deixa eu mostrar. Nestor. O melhor pão com bolinho da cidade. E o Ingomar, que é patrimônio também. Ingomar patrimônio histórico do Atlético, o Ingomar, que um dia fez o Luizinho vestir um meião preto. O meião preto, porque sacaneou o Luizinho. Esse Luizinho, tá de brincadeira, Luizinho, reclamar da meia preta. Ai. Um grande abraço para o Nestor, que está ali no Atlético sempre. Nestor, aquele é o melhor pão com bolinho da cidade. Está aqui, ó. Já que nós estamos nomeando alguns personagens... Eu preciso mostrar aqui o Silvio, né? Deixa eu ver. Está aqui, ó. Esse jogava muito, né? Esse com a camisa... Camisa 5, o melhor camisa 5 da história do Atlético. Está aqui, ó. E a gente tem que registrar nessas fotos aí, talvez, você mostrou a torcida, a grande influência da família Ridiger. Família Ridiger. Nos campos de futebol, comandada pelo Vilcinho, os irmãos Metralha. Poxa, um abraço para essa gente. Ia ser muito injusto, muito bem observado e bem lembrado, professor. Essa turma... Celcinho, o Vilcinho, o Márcio Ridiger. Isso. Aquela turma... O pessoal da Charanga, né? Da Charanga, aquilo... Eu particularmente, eu tenho muito que agradecer eles, porque em nenhum momento eles tiveram algum contratempo contra a minha pessoa, contra o meu trabalho. Eles sempre foram muito incentivadores e legal. A galera realmente que não pode ser esquecida. Assim como eu pretendo fazer, não sei se o pessoal vai ter acesso, mas eu pretendo fazer uma pequena manifestação no blog do Atlético, falando um pouco dessa história, de uma homenagem que eu vou fazer. E ali eu também cito o agradecimento a todos os diretores, a todos os jogadores, a todos os torcedores, todas as pessoas que ajudaram financeiramente e principalmente também a esse pessoal, os nossos adversários, que muita gente fala mal do adversário. O adversário, se nós não tivéssemos bons adversários, a gente não cresce, né? Não, nós não teríamos essa história hoje. Então, os nossos adversários que simplesmente enalteceram e levantaram lá também o nosso trabalho. Muito bem. Faltou dizer alguma coisa sobre o Atlético, professor? Desejar que a nova diretoria faça uma festa muito bonita, que eles realmente continuem olhando pelo patrimônio, que façam um bom time de futebol. Eu sei que já tem o comando do Nestor, do Edi, do Caio, essa turma já está se reunindo para tentar fazer um bom time de futebol, porque é isso que a comunidade merece e a história do Atlético exige. Professor, agora o senhor vai me contar a melhor. Só me conta a melhor, professor. História de bastidor, melhor história, engraçado, um conto, uma situação inusitada, alguma coisa que foi divertido e que dá pra gente dar boas risadas hoje. Rapaz, aí é muito difícil, mas eu acho que as grandes histórias, elas estavam sempre no caminho, porque aí era descontraído dentro da Kombi, dentro das viagens e o grande animador lá era o Romeu, né? O Mônica. E ele sempre gostava de pegar no pé dos mais jovens ali, mas aí as histórias a gente também não pode contar. Tu sabe que nos bastidores... Não, mas tem história boa, né? Tem história boa. Essa do Luizinho não querer colocar a meia... o Luizinho, meu goleiro... O professor estava me dizendo aqui, né? Posso contar, né, professor? Pode. Semifinal, e era contra o Canto do Rio, né? Não, a semifinal era contra Floresta, em casa, né? Todo mundo preocupado, estádio cheio, jogo complicadíssimo, um adversário dificílimo, pedreira, osso duro de roer, Floresta com um investimento altíssimo. E a poucos minutos do jogo... Quando eu quero começar a pré-eleição, eu vejo o Luizinho desanimado. Preocupado porque a cor da meia era a cor era preta. Ele queria jogar com a branca e estava preocupado com a cor da meia. Reclamando do Ingomar. Do Ingomar. Ei, Luizinho! O Ingomar acabou comigo hoje. Comigo hoje. Ele já estava se sentindo derrotado. Você tem 5 minutos para resolver, senão o reserva já está aquecendo aí. Não dá para acreditar que essas coisas... Luizinho, meu goleiro... Ou seja,
ali tinha uma superstição, né? Tinha uma superstição. Ele vinha jogando com a meia branca. Tinha que ser a luva, tinha que ser a chuteira, mas isso é muito oriundo do jogador que já foi profissional, né? Então ele mescla. Tem um ritual, coisa, né? O goleiro tem um ritual. Mas faz parte, a gente tem que respeitar, mas foi Deu tudo certo, né? Foi. E aceitou entrar com as meias pretas. Grande Luizinho. Professor Ivo Ralph Biller, que foi professor de matemática também, né, da escola pública, Pedro I, Anita Garibaldi. E o professor era diferenciado, porque ele chegava na sala de aula, vou contar isso agora aqui para a gente fechar o programa. Professor de matemática, ele chegava, e olha só, hoje eu vejo as crianças hoje em dia com uma dificuldade tremenda, dificuldade de saber a tabuada. Falo isso pelo meu filho, pelas crianças que eu conheço. Eu falo, quanto é que é 7 vezes 8? Para pensar, 50 e... Com o professor Ivo... 3 segundos. Com o professor Ivo não tinha isso. O professor Ivo chegava com uma tirinha. É verdade. Cronometrava, 30 segundos, né? Tinha que solucionar e entregar os resultados em 30 segundos. E para você fazer isso, você tinha que o quê? Era 10... 7 vezes 8, tinha que responder. 3 vezes 7. Isso. Em 30 segundos, 10. Isso. Que respondia. Fazer para mim, professor. 7 vezes 8. 56. 9 vezes 6. 54. 3 vezes 7. 21. 5 vezes 4, agora eu vou... 5 vezes 4 é 20. Pois era é. assim. Era assim. E assim, ó, e tinha que cumprir o Paulo tempo. César, da época do Pedro I, né? Pedro I. Então, lá era o diretor, era o seu Nelson, né? Era mais, né? Isso. A dona Hildegarda, a dona Elke. Dona Hildegarda, orientadora pedagógica. João Paulo, nosso... Professor Luiz de português. Pô, timaço, hein? Timaço. Timaço, das Itopavas. Professor Ivo Ralph Biller, lenda viva, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, parabéns por toda a sua história. Sucesso para você também. Por todo o seu conhecimento, o Atlético lhe deve homenagens, todo o reconhecimento pela sua história, pela sua doação, por tudo que o senhor entregou também, né? Deixando vários domingos. 363. Geralmente o time jogava aos domingos, né? Vários domingos o senhor abriu mão de ficar com a família para se dedicar ao clube de coração, ao Clube Atlético Itopava, que completa agora 42 anos. Então, todo o nosso carinho e o reconhecimento, tenho certeza disso, né? Que a torcida do Atlético reconhece toda a sua história, seus relevantes serviços prestados ao Clube Atlético Itopava. Professor Ivo Ralph Biller foi o nosso entrevistado de hoje. O Alex Ferguson das Itopavas aqui no Município Esportes, que volta na próxima semana, aqui no portal, que tem a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês, professor. Parabéns. Isso que é... Audiência. Tchau, pessoal.